Johnny Kitagawa era uma figura respeitada na indústria do pop japonês, porém, infelizmente, ele usou de toda a sua influência e poder para se aproveitar de jovens aspirantes a ídolos no Japão. Algumas acusações chegaram a acontecer, mas o Johnny bem no fim saiu ileso, demonstrando um lado obscuro da indústria japonesa. Oi, eu sou a Bruna e antes de eu explicar para vocês esse caso, deixa eu te contar onde você pode encontrar jogos mais baratos para PC e console. O Instant Gaming é um site que vende chaves próprias de jogos variados com um mega desconto, e o melhor é que todo esse processo é extremamente rápido e seguro. O meu jogo favorito, por exemplo, é The Sims, e por lá também tem várias expansões com mega desconto. O link do site está na descrição. O Johnny Kitagawa se tornou esse magnata do pop japonês com a sua agência Johnny's & Associates em 1968. Ele revolucionou toda a organização do pop, a forma de boy bands e tal. O cara, apesar desse passado dele assim tenebroso, foi importante para como a cultura do pop, do J-pop que a gente conhece, se desabrochasse no Japão e também influenciasse ali no leste asiático, como a Coreia, por exemplo. A Johnny's & Associates teve várias boy bands muito populares do Japão. O Johnny detém até alguns recordes que estão no Guinness Book, como o maior número de artistas número 1, maior número de singles número 1 e o maior número de shows produzidos por um indivíduo. Would there be idol culture without Johnny Kitagawa? 多分おそらくなかったと思いますね。それだけジャニーさんのジャニー北川さんの影響力はすごいと思いますね。 Aliás, um detalhe bem importante nessa história é que o Johnny gostava de trabalhar com meninos. Então ele formava apenas boy groups, que são grupos masculinos. E o porquê disso, segundo o mesmo, é que meninos são mais fáceis de lidar e já meninas não, tem mais briguinha e tal. Então essa foi a justificativa dele. O que hoje em dia sabemos que não é só isso. Tem muita sujeira por baixo, por trás desse cara. E, gente, o Johnny não só criou uma grande gravadora que tinha ali sua fórmula, então ele conseguiu emplacar diversos sucessos. Não, sabe aquele famoso sistema de trainee? Então, foi ele que criou. Isso basicamente significa que eles encontravam jovens talentos que eram crianças, adolescentes, pré-adolescentes, traziam para a empresa, eram contratados pela empresa do Johnny, e lá eles ficavam treinando até debutarem, até estrearem em algum grupo. Esses jovens que ainda não tinham estrelado, que estavam treinando, faziam parte do grupo Johnny's Junior, um grupo que, além de estar lapidando as suas habilidades, também serviam como apoio nas danças, em eventos, apresentações de outros artistas da empresa. From what I can tell, this is how the empire worked. At the top was Johnny Kitagawa. He was the king and also the kingmaker. When you join the agency, you don't join up as a pop star. Instead, you're what's called a junior, and you'd be mentored by Johnny himself. As a junior, you'd work as a backup dancer for the bigger bands, and if you're lucky, you might even appear on a TV show or in a mag. All the boys dreamt of making their debut and moving up the agency. And guess what? It was Johnny who had the biggest say in when that debut would happen. Ah, e não só isso, foi dele também que veio aquela questão que a gente conhece bem entre os idols de K-pop, de não falar sobre a vida pessoal e fazer aí algumas coisinhas, ter umas ações que vão fazer os olhos das menininhas adolescentes brilharem, sabe? E essa parte aqui de tentar atrair mais meninas jovens não é muito diferente de boy bands do ocidente, né? Mas a vida privada, no particular, sem muitos detalhes, era um fator bem importante que até hoje essa fórmula é usada, como eu falei aqui. Partindo para as alegações em si, eu preciso de atenção, porque é um caminho até a gente chegar em 2023, onde tudo explode. Mas basicamente, de 1988 aos anos 2000, 2001, 2002, estava tendo alegações sobre essa conduta bizarra do Johnny com esses jovens que ele contratava. Em 1988, um ex-membro do Four Leaves, que foi um grupo mega popular do Johnny, revelou que foi abordado pelo empresário e aí começou a treinar, eles foram morar juntos e o Johnny fazia avanços para cima dele, tocava sem consentimento. Isso aconteceu por uns 4 anos durante a noite. Como eu falei, eles moravam juntos e por certo tempo o Kita se sentia confortável porque o Johnny dava muito amor a essas crianças. Vocês vão entender isso depois, tá? Que ele era um cara que o pessoal gostava bastante. Porém, quando esse cara fica famoso, ele dá um basta nisso, nesses abusos. E aí o Johnny simplesmente não poderia se importar menos
porque aí o cara já tinha envelhecido e ele gostava de meninos mais novos. Em 89, outro menino publicou alegações parecidas, que o Johnny convidava o pessoal pra ir na casa dele e fazia as mesmas coisas, vocês sabem. O que choca até hoje é que esse pessoal das alegações não se viam como vítimas. Eles diziam, sim, o Johnny é um cara estranho, ele é um velho estranho, bizarro, mas nós não somos vítimas. Lembrando, mentalidade lá daquela época. Provavelmente isso pode ter mudado ao longo do tempo com o amadurecimento aí desses meninos que na época eram jovens, né? E também muitas coisas mudaram mesmo de forma de pensar em relação aos anos 80 e 90. Existem mais alegações que saíram, e eu digo alegações e não denúncias porque não foi envolvido a justiça, tá? O negócio ficou mais sério em 2001, quando uma revista japonesa faz uma investigação trazendo esses trainees, esses jovens que tiveram contato com o Johnny, relatando as suas experiências, que ele aceitava, abusava desses jovens, forçava situações, forçava toques, e aí vocês já sabem pra que lado isso vai, né? Did it happen in particular places? まだ13とか、14とかそれぐらいの若いこの子供ですよね。それを預かるという形にして、そして合宿所というもの、合宿所っていうのはそういうふうに言ってるドミトリーって言ってるだけなんですけど、要は彼の自宅ですけど、で学習宿所には複数の少年たちが寝てるんでベッドで隣に寝てたりするんですけど、隣に寝てる少年は隣の男の子のこう行為の音を聞いて、やられてるな、次は俺のとこに来るのかなと思って、寝てふりをしてるとやっぱり終わった後にまたこっち来て続けてこう2人とかそういうことがあったみたいです。 Por exemplo, um deles contou para a revista que ficou com tanto medo quando isso aconteceu com ele, que ele não conseguia olhar para o Johnny e no outro dia encontrou $500 na sua cama. Imagina, na época, $500, né? O Johnny também supostamente obrigava esses meninos a beberem e fumarem. Lembrando, a maioria era menor de idade, né? Não podia. Então, ele também estaria descumprindo essa lei. Essa revista também fez uma pergunta insensível, podemos considerar assim, do porquê eles aguentaram tudo isso. Um desses meninos responde dizendo que caso alguém falasse não para o Johnny não enviaria para os palcos, a pessoa nunca seria famosa, e não só isso, além de a chance da pessoa conseguir alcançar o seu sonho estivesse acabado por dizer não para o Johnny, os seus colegas da banda que você iria formar, né, uma banda, eles também se revoltariam contra você, olhariam feio para você, não iriam mais querer sua amizade, e o futuro da banda também estaria destruído. Ou seja, o grupo nunca seria lançado. 戻ってきた時には多分顔がちょっとごめんなさい。It's okay. It's okay. You're fine. そんな感じで、その後に何人かにこれを我慢しないと売れないからとか。A agência do Johnny processou essa revista por difamação. E pasmem, a corte decidiu a favor do Johnny. A revista teria que pagar R$300 mil para o indivíduo. Um ano após essa decisão dos R$300 mil, abaixa para R$40 mil. E por que isso acontece? Segundo a corte, as alegações de que o Johnny obrigava os meninos a beberem e fumarem eram difamatórias. Já as alegações de assédio sexual, não. Ou seja, aconteceu. In the end, the Tokyo High Court ruled that 9 of the 10 claims made in Bunshun's articles were in fact true. But because this was a libel case, Johnny wasn't charged with any crime. And from what I can see, the police didn't open an investigation either. Yashi's abuse, legally, rape could only happen to a woman. Men could make a complaint for, but in the eyes of the law, it just wasn't possible for a man to experience. It was in 2017 that these laws changed to include men as potential victims too. Por incrível que pareça, a cobertura midiática desse caso na época não foi grandes coisas. Muitos jornalistas acreditam que isso aconteceu por conta da influência do Johnny na mídia japonesa. Muitos anos depois, alguns jornalistas especulam que uma das razões do porquê também a mídia não se envolveu tanto foi porque eles não viam esses homens como vítimas de agressões sexuais. Na verdade, tudo isso foi visto como uma grande fofoca, então não era enxergado com tanta seriedade como hoje em dia. And why was it not being reported?
in the broader press? その日本の中ではいわゆる男性と男性がその恋愛するとか、そういった性交渉を結ぶっていうことについてはその鼻から信じていないというか、そういう見方偏見っていうのはあったと思います。 There could be a threat to your career. そういう取材をするんだっていう危険人物の扱いですね。テレビであったりとか、出版社新聞っていうのにジャニーズのから利益をもらっている媒体がいるわけです。彼らは潰しにかかるわけです。 Então, sim, tinham relatos, depoimentos e até mesmo descrições nos livros dos famosos, dos antigos lá da empresa do Johnny, contando sobre essas coisas, sobre essas atitudes bizarras, predadoras do Johnny, mas nada aconteceu. Em 2019, o Johnny morre sem pagar por absolutamente nada e por muito tempo antes do seu fim, ele continuou fazendo mais vítimas provavelmente, e não só isso. Quando ele faleceu, homenagens foram feitas para ele, seu funeral foi celebrado por vários dos artistas dele. Enfim, as alegações voltam novamente mesmo com a sua partida no mesmo mês que tudo aconteceu com ele, né, que ele faleceu. Um menino conta que o Johnny foi o seu primeiro beijo e quando ele começou a negar, dizer não para o Johnny, ele ficou revoltadinho e nos palcos colocava esse menino lá atrás, deixava ele escondidinho para ninguém enxergar ele. Enquanto isso, com o passar do tempo, mais relatos vão surgindo, até que em 2023 a BBC lança um documentário chamado Predador, o escândalo secreto do J-pop, que traz depoimentos das vítimas do Johnny. Um depoimento muito chocante é de um menino que estava com sua família em casa, Johnny vai até lá, os pais estavam no quarto ao lado, dormindo, e o Johnny faz esse menino sofrer. Uma parte desse caso que demonstra aí que teve muita manipulação, muito trauma envolvido, com certeza, é que alguns dos meninos são gratos ao Johnny, gostam dele, mesmo reconhecendo que o que ele fez com eles foi muito errado, mas que eles entendem que deveria ter um certo pagamento, porque o Johnny estava ali apoiando o sonho deles, era legal com eles, a empresa bancando o treinamento. Então eles consideram errado, mas são gratos pelas possibilidades que o Johnny deu para a carreira deles. Forgive me, but I can't wrap my head around this. Em vários depoimentos, não só o da BBC, é possível encontrar os meninos falando que sim, o que ele fez é terrível, mas o Johnny era uma pessoa boa, tratava eles bem. E provavelmente aí uma das razões do porquê ele ficou tanto tempo ileso, fazendo tantas monstruosidades e nunca caiu, foi devido a essa dinâmica psicológica de gratidão, né? Fora aqueles que temiam dito cujo, com medo de que se eles não cumprissem as exigências do Johnny, as suas carreiras seriam prejudicadas. Fora que Johnny era um cara rico, poderoso, influente, né? Então também mexe com essa parte aí do medo, não só da carreira, mas o que pode acontecer comigo se eu denunciar? Será que eu vou só me expor e não vai acontecer nada? E algo que eu preciso relembrar aqui é que eram meninos jovens mesmo, adolescentes, pré-adolescentes, treinando o dia inteiro, dormindo fora de casa, desamparados praticamente. Any of the parents of the boys that were here had any idea about what was going on? もちろん全然親は知ってる事実ですから、けどジャニーズ事務所に入れたい。親はジャニーさんにお尻ぐらい提供しなさい、パシェーみたいな周知の事実なんですよ。ジャニーさんがホモセクシャルだ、少年愛だ、知ってるですけど、だからそれをノートしない。 Com esse documentário da BBC, mais vítimas ainda se manifestaram sobre os abusos, incluindo o cantor nipo-brasileiro Cauã Okamoto, que disse ter sofrido nas mãos do Johnny durante 4 anos, de 2012 a 2016, desde os seus 15 anos de idade. Em 2016 ele saiu da agência e acrescenta que sabia de pelo menos outros 3 que passaram pelo mesmo. Ele conta o seguinte: acho que quase todos que foram à casa dele foram vítimas, todos deveriam falar. É provavelmente um número chocante de pessoas. O Cauã também fala: quero ser alguém que represente os Nikkeis brasileiros ao público. Desde criança senti pressão por ser mestiço. Por isso que quero que essas crianças que sofrem com o mesmo problema que eu não desistam dos seus sonhos e corram atrás para realizar. Um fato bem importante dessa história é que, sim, a empresa era um órgão grande. Muito provavelmente
receberam algumas reclamações sobre os comportamentos do Johnny, só que eles resolveram fingir que nada disso estava acontecendo. Após a morte do Johnny em 2019, quem assumiu a empresa foi a sua sobrinha. Em 2023, quando isso se torna um escândalo mundial e gigantesco, ela renuncia ao seu cargo e pede desculpas às vítimas. Reconhece que sim, o Johnny fez todas essas barbaridades que ele foi acusado por anos. Mas sabe o que é o pior disso tudo? Descobriram que a gestão familiar da Johnny's and Associates sempre soube disso. Não era algo, ai, nossa, depois do documentário da BBC eles descobriram. Não, eles tacavam tudo pra debaixo do tapete, sabe? Depois de tantos anos, foi feita uma investigação que foi provado que todas essas acusações de agressão sexual envolvendo o Johnny são confiáveis, são verdadeiras. Os investigadores contataram cerca de 23 vítimas em 3 meses e também descobriram que o Johnny, que nasceu em 1931, desde 1950 já fazia esse tipo de coisa. E como eu falei, a agência encobria tudo isso. Teve muitas oportunidades para agir e foi por isso que então os investigadores falaram que a agência deve um pedido de desculpas formal para as vítimas. Além de promover uma educação, uma consciência para os seus funcionários sobre os direitos humanos. Em 2023, depois do estouro do documentário da BBC, mais de 400 homens relataram que foram vítimas do Johnny. Já em 2024, em um novo documentário da BBC, o número de homens que dizem ter sido usados pelo Johnny se aproxima de 1000. E sim, infelizmente, até os dias de hoje, isso acontece em qualquer indústria, seja nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, na Coreia, na Índia, em qualquer lugar, infelizmente, é algo comum. Quem nunca ouviu sobre o teste do sofá, né, pessoal? Ou seja, sabemos que não acontece só no Japão, tá? Não precisa problematizar. Enfim, o vídeo é esse, eu vou indo nessa e tchau!